Olá, meu nome é Renata Petrin, eu sou doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu farei um breve comentário sobre um dos artigos que eu escrevi juntamente com o professor doutor Roberto Gonzalez Duarte, também da Universidade Federal de Minas Gerais. É um artigo que foi aceito pela revista Arquivos Analíticos de Políticas Educativas. Esse artigo é intitulado A Agência Institucional na Promoção de Iniciativas de Pesquisa e Ensino, o caso do INPA e da área da matemática no Brasil. É um trabalho oriundo de uma das questões que eu trato na minha tese de doutorado, intitulada Lobby na Dinâmica Coevolutiva entre Agentes Institucionais e Instituições, o caso da interação entre o INPA e as instituições da matemática. Neste artigo, nós argumentamos que áreas do conhecimento se desenvolvem em um país principalmente por meio de ações, iniciativas, na verdade, de determinados agentes que têm algum tipo de interesse econômico ou não econômico nesse desenvolvimento. Entre esses agentes, os institutos públicos de pesquisa, eles são fundamentais para a evolução de áreas do conhecimento em um Sistema Nacional de Inovação, SNI, né, de um país. E por isso, nós selecionamos um instituto público de pesquisa no Brasil, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que é um IPP, né, um Instituto Público de Pesquisa, criado em 1952. Atualmente, ele é vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e ao Ministério da Educação. Né? Esse instituto ele foi selecionado uma vez que ele tem notoriedade, né, nacional e internacional, e ele tem contribuído, tem uma efetiva contribuição para o desenvolvimento da matemática no Brasil. E essa pesquisa, ela se justifica pelo fato de que traz contribuições, não apenas empíricas, né, em relação às ações que os pesquisadores podem empreender atuando em um instituto, né, para que uma área do conhecimento se desenvolva, mas também contribuições teóricas para o avanço das seguintes literaturas, né, o Sistema Nacional de Inovação e Políticas de Educação. Né? Essas contribuições, a contribuição dessa pesquisa é justamente incorporar a essas literaturas discussões recentes da teoria institucional, como a questão da agência institucional. Bom, como pressupostos teóricos, né, o nosso foco foi na teoria institucional e nós nos baseamos na definição de instituições propostas pelo Scott. Né? O conceito apresentado por esse autor é que as instituições elas são concebidas como construções sociais constituídas por elementos regulatórios, normativos e cultural-cognitivos que, juntamente com atividades e recursos associados, proporcionam estabilidade e significado à vida social. Uma questão que chama atenção nesse conceito e que é importante para a pesquisa, né, que nós desenvolvemos, é que há uma dependência, né, dessas construções sociais, ou seja, dessas instituições, das atividades humanas, ou seja, regras, normas e crenças surgem por meio da interação social, sendo preservadas ou modificadas pelas ações dos indivíduos. Né? Então, essa definição aí chama atenção para a questão da agência institucional. Alguns autores, como Di Maggio, né, vai falar que os atores com capacidade de agência e interesse em modificar a ordem institucional são classificados como empreendedores institucionais. Esses agentes, eles são indivíduos e organizações ou grupos de indivíduos e organizações, né, que desafiam instituições existentes e iniciam processos de mudanças institucionais e participam ativamente, né, da institucionalização de regras, normas e valores. Né? Então, nós adotamos essa questão da agência, né, para discutir as ações que foram empreendidas, né,
pelos matemáticos no desenvolvimento da área no Brasil. Bom, como método de pesquisa, né, nós adotamos a abordagem qualitativa por meio do método do estudo de caso. Né, os dados foram obtidos a partir de documentos e entrevistas, os dados foram extraídos por meio da análise de conteúdo qualitativa, que não utiliza indicadores de frequência, mas se baseia em inferências, e no tratamento dos dados o foco foi extrair trechos que indicassem como pesquisadores desenvolveram a capacidade de agência. Os resultados indicaram que os matemáticos nacionais eles desenvolveram a capacidade de agência ao longo de quase 6 décadas, né, visando aí ao desenvolvimento do INPA e, em consequência, da matemática e do ensino da matemática no Brasil, mas como eles desenvolveram essa capacidade de agência. Os dados indicaram que, diante da ausência de regras, né, que apoiasse a criação do Instituto e de recursos para o avanço da área no Brasil, do não reconhecimento das pesquisas nacionais no mundo da matemática e da inexistência de uma cultura matemática no país, os matemáticos, além da competência técnica para produzir novos conhecimentos, eles serviram-se de 2 outros mecanismos principais, que foram as relações sociais e a mobilização de recursos. Então, a capacidade de agência desses matemáticos, né, foi desenvolvida a partir dessas relações que eles estabeleceram com atores influentes de determinadas instituições e por meio da mobilização de recursos. Ok? Como conclusão, os resultados mostraram, né, que, diferente de outros estudos que nós abordamos lá nos pressupostos teóricos, que evidenciam que áreas do conhecimento se desenvolvem pelo interesse econômico das organizações, das agências públicas, pelo fato de um determinado país, como foi o caso dos Estados Unidos e do Japão, já ter expertise em determinada área, o que possibilitou, por exemplo, o desenvolvimento da biotecnologia nesses países, pelas instituições preexistentes como regras, normas e significados que apoiam a produção científica, ou pela própria preocupação do governo com o avanço do sistema educacional, essas condições favoráveis não estavam presentes no caso da área da matemática no Brasil. E por isso, né, os matemáticos aí precisaram ir além da sua competência técnica de produzir ciência, né, e desenvolver sua capacidade de estabelecer ali relações sociais com determinados agentes e mobilizar recursos para que a matemática pudesse avançar no país. Do ponto de vista teórico, né, esta pesquisa vai contribuir, uma vez que, ecoando aí, né, os outros estudos sobre sistemas nacionais de inovação, embora tenha uma interface entre a agência institucional e os SNIs, né? Essa interface, na verdade, ela seja importante, há poucos estudos que exploram conjuntamente ambas as literaturas, e é o que foi feito nesta pesquisa, né? Nós analisamos como a agência institucional pode mudar, né, a estrutura de determinado sistema. E nesta pesquisa também, a teoria institucional, especificamente o enfoque da agência institucional, permitiu explicar como áreas do conhecimento avançam e os sistemas educacionais podem se estruturar, né, a partir dessas ações institucionais, né? Então, uma das contribuições aí é trazer, né, essa discussão da agência institucional para a literatura sobre políticas de educação. Bom, esse foi um breve comentário, né, do que foi abordado no artigo, né? Eu espero que todos os leitores apreciem, né, este trabalho, e que eu acredito que traz aí contribuições relevantes para essas literaturas e também alguns insights empíricos importantes aí para o desenvolvimento de áreas do conhecimento.